o salvar, sossegai. Amém. Nos assentemos e vamos estudar a palavra de Deus. Nós temos estudado às quartas-feiras a palavra de Deus, sendo guiados por um catecismo do século XVI, produzido no período da história chamado de Reforma Protestante, o Catecismo de Heidelberg. É uma das formas da unidade adotada pelas igrejas reformadas, e as igrejas reformadas adotam o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga e os Cânones de Dort, enquanto nós, presbiterianos também temos a nossa Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve. Então, é uma herança rica e muito importante, fundamental para a sustentação das igrejas históricas e igrejas de tradição reformada, suas confissões e seus credos. Na realidade, isso vem antes do período da Reforma Protestante, quando a igreja ela produzia credos para manifestar de maneira formulada, de maneira organizada a sua fé. Todos os credos e confissões da Igreja de Cristo sempre têm por base a única regra de fé e prática para a Igreja de Cristo, que é a Escritura Sagrada. Contudo, os credos, as confissões, os seus catecismos têm o objetivo de dar uma doutrinação, um ensinamento da palavra de maneira ordenada, de maneira organizada. Então, isso é tão comum, ou é tão raro hoje, você ouvir falar a palavra catecismo, que é comum presbiterianos, quando ouvem, acharem que o pastor virou padre e vai dar aula de catecismo da Igreja Católica Romana. Não tem nada a ver. A palavra catecismo tem raízes ligadas à catequese, ao trabalho de ensino. E o trabalho de catequizar ou ensinar cristãos vem desde os tempos antigos, do período apostólico ou pós-apostólico. Então, não se assustem quando nós falamos a palavra catecismo, porque também faz parte da herança protestante o uso de catecismos para ensinar doutrinas fundamentais da Bíblia. Vocês que estão estudando já comigo percebem que todo o catecismo de Heidelberg nos leva para a palavra de Deus. Então, é uma maneira muito prática de você estudar individualmente, estudar com uma igreja, de estudar em casa, de fazer no culto doméstico, trabalho com o catecismo, até mesmo de evangelizar. Se você tem dificuldade, você vai ter um guia extraordinário e que nós estamos vendo como é muito importante e edificante tomar uso dele e estudarmos juntos as Escrituras Sagradas. Então, estamos estudando a pergunta 86, nós já estamos na terceira parte do Catecismo de Heidelberg, que diz respeito à nossa gratidão. E a pergunta 86 ela é uma abertura desse tema, na terceira parte do Catecismo, e diz o seguinte: a pergunta é: visto então que fomos libertados por Cristo da nossa miséria, sem mérito algum de nossa parte, somente pela graça, por que ainda devemos fazer boas obras? Quando o Catecismo de Heidelberg tratou sobre a nossa salvação, ele foi para a Bíblia e claramente mostrou e provou que a salvação é pela graça, mediante a fé, não é por obras. Está lá, em Efésios 2, 8, 9, de maneira definida, muito clara. Contudo, a dúvida ela é importante, porque nós às vezes corremos o risco, quando compreendemos de maneira errada o que é a graça do Evangelho, de deixar ou negligenciar a prática das boas obras. Então a pergunta 86 é: se nós fomos libertados por Cristo da nossa miséria, sem mérito algum da nossa parte, a gente não fez nada para ser salvo, até mesmo a fé, a Bíblia diz, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque é somente pela graça. A pergunta é: por que ainda devemos fazer boas obras? A resposta é a seguinte: porque Cristo, tendo nos redimido e libertado pelo seu sangue, também nos renova a sua imagem pelo seu Espírito Santo. Para quê? Para que mostremos com toda a nossa vida que somos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. E também que cada um possa ter em si mesmo a certeza de sua fé pelos frutos da fé e para que, pela vida cristã que levamos,
ganhemos o nosso próximo para Cristo. Então, pelo menos 5 razões o catecismo ele apresenta nesta resposta 86. Nós vimos na aula passada as 2 primeiras. Eu vou revisar aqui com vocês e a gente vai caminhar juntos aqui. A primeira razão é que praticamos o bem porque o Espírito Santo está trabalhando em nós para nos tornar mais parecidos com Jesus. Então, você é salvo e a obra do Espírito, ela não se conclui no momento em que você agora é separado para Cristo. Ela permanece, tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas, disse que os crentes precisam desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Se a salvação é um ato livre da graça de Deus, como é que Paulo fala sobre desenvolver salvação? Se aplica nesta realidade aqui. Nós praticamos o bem porque o Espírito Santo está trabalhando em nós para nos tornar mais parecidos com Jesus. Desenvolver a salvação é agora buscar esta vida santificada. Você já foi separado por Cristo para Ele, separado do mundo para Ele, você faz parte do seu reino, você faz parte da igreja e agora você vive o Evangelho. Quando você vive o Evangelho, você vai então, inevitavelmente, praticar boas obras. É o Espírito Santo, então, trabalhando em sua vida para que você fique cada dia mais parecido com Jesus. Agora, existe uma outra razão, ou dentro dessa primeira razão, que nós precisamos considerar. O mesmo Espírito que nos fez nascer de novo e nos permitiu crer, também está trabalhando para nos tornar santos. Como eu falei para vocês, a ação do Espírito vai me levar a parecer mais com Jesus, e à medida em que eu pareço mais com Jesus, eu pratico as boas obras, e quanto mais eu pratico boas obras, eu então estou sendo santificado. Ele vai me tornando santo, assim como o meu Senhor, Ele é santo. Segunda razão que nós vimos na aula passada, nós fazemos o bem por gratidão. Vejam só, isso não é uma sugestão de que Deus nos salva e depois trabalhamos o resto da vida para pagar o favor. Ao invés disso, nós fazemos o bem porque a graça da salvação produz gratidão tamanha em nosso coração, de maneira que servir a Deus passa a ser um prazer para o cristão. Eu sempre tenho falado sobre isso e é importante ressaltar novamente. O grande trabalho hoje na área do ensino e também na área da filantropia em geral, tanto o ensino como asilos, orfanatos e toda essa materialização de boas obras, foi sempre uma marca protestante. Agora, o que é que aconteceu, e esse é um risco que muitas vezes nós corremos, uma ênfase muito grande na pregação do reino do céu, sem entender que o reino do céu que está em nós deve ser manifesto nesta terra enquanto nós peregrinamos, sufocou aquilo que era tão comum no passado, que era uma marca do cristão ser voluntário. Fazer o bem sem querer nada em troca. Como Cristo ensinou, de graça recebestes, de graça dai. E aí você percebe que se nós não fazemos, outros farão. Mas o objetivo não será alcançado, assim como Deus quer. Então você tem espíritas fazendo um trabalho muito importante no campo das boas obras. Mas o objetivo dessa prática de boas obras visa alcançar um benefício salvífico ou salvador para aquele que pratica. Católicos romanos praticam da mesma maneira. Eles acreditam que isto vai dar uma forcinha e você precisa fazer isso para que você alcance o seu lugar no céu. São práticas que são legitimamente ordenadas nas Escrituras, mas que estão sendo feitas pelas motivações erradas e pelo desconhecimento do lugar correto das boas obras na vida do homem. Enquanto nós cristãos deixamos de fazer aquilo que iria provocar, até o próprio Catecismo de Heidelberg naquele período já cita, à medida em que eu faço as boas obras, e aí começam a perguntar,
Mas por que você está fazendo isso? Você não faz como uma isca para pregar a pessoa, não. Não, eu vou fazer isso porque assim eu crio uma armadilha, uma arapuca, uma arapuca missionária para pegar. Não. Você faz naturalmente aquilo que Cristo lhe ordenou fazer. E as pessoas então começam a questionar: por que você está fazendo isso? Porque Jesus me mandou fazer isso. E aí você tem uma porta aberta para pregar o Evangelho. Nós temos um trabalho muito simples lá na congregação, uma das nossas congregações no Santa Maria, onde, em parceria com o SESC, é ministrado já há mais de 2 anos um curso de alfabetização para jovens e adultos. Muita gente não sabe aqui na igreja, mas esse trabalho tem trazido frutos para a nossa congregação. E no começo eles queriam utilizar o espaço, mas eles não queriam maiores envolvimentos. O pastor Newton chegou lá desde o ano passado e nós incentivamos ele, procura uma porta aberta aí, e ele foi até a direção no SESC e disse: eu gostaria de sempre trazer uma palavra para os alunos, de poder me apresentar, de poder orar pelos alunos. O resultado disso é que houve aceitação, a parceria tem caminhado bem, graças a Deus, cada um fazendo a sua parte, mas esse trabalho de boas obras em uma das nossas congregações tem gerado frutos. Alunos da comunidade estão agora congregando em nossa igreja. Não é uma arapuca, não vamos fazer lá daquela forma para trazer, não, mas é um acesso. Por que a igreja está aqui? Por que a igreja está fazendo isso? E aí, à medida então que você começa a apresentar que foi Jesus quem mandou você praticar estas coisas, porque é isso que ele ordena fazer, como gratidão do coração, você tem uma porta aberta para apresentar Jesus. Quem é Jesus? Por que Jesus mandou você fazer isso? E aí você vai contar todo o Evangelho. Olhem que nós temos perdido muito nesse campo e deveríamos fazer mais, e olha que são nas atitudes simples da nossa vida, do dia a dia. Quando nós somos diferentes em nosso trabalho, nós hoje estamos tão preocupados, né? Não bateu o meu horário, eu quero ir embora. E às vezes o chefe não é nem tão legal assim, mas ele quer um pouquinho mais de você. E aí você fica mais um pouco. E aí ele tenta machucar você. Você dá um bom dia, você não paga o mal com o mal. De repente você já está começando a brilhar no seu trabalho, ou brilhar em qualquer lugar que você esteja. E de repente então as pessoas começam a ver que você é diferente. Por que você age diferente? Porque você é crente, ora bolas. E você tem que refletir a graça de Jesus, onde quer que você esteja. Nós temos aqui uma terceira razão que eu queria agora então prosseguir com vocês. A terceira razão diz que nós fazemos o bem para que Deus possa ser louvado pelas obras que desenvolvemos em seu nome. A terceira razão, porque nós praticamos as boas obras, mesmo sabendo que nós não somos salvos por boas obras, mas pela graça de Jesus, é que fazemos o bem para que Deus possa ser louvado pelas obras que desenvolvemos em seu nome. Abram em João capítulo 15, primeiro texto, a referência aqui que nós vamos ver, no Evangelho de João, capítulo de número 15. Vamos para lá. João 15, versículo de número 8. Nós vamos ler do versículo de número 1, tomando o seu contexto, e vamos parar no versículo 8, tá certo? Vamos começar do versículo 1 até o versículo 8. Vamos começar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam.
Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Agora veja o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então a terceira razão aqui é que você e eu, nós fazemos o bem para que Deus possa ser louvado pelas obras que desenvolvemos em seu nome. Jesus falou: nisto o meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Não há como estar ligado a Jesus, a videira verdadeira, e não produzir fruto. Não há como acontecer isso. Não há como alguém viver o Evangelho e de alguma maneira deixar de frutificar. Em alguma área você precisa colocar em prática os dons e talentos que Cristo lhe confiou. A vocação que você recebeu de Deus. E às vezes nós pensamos assim, isso só vai acontecer se nós fizermos grandes coisas. Não, Zacarias lembra, e nós temos estudado isso domingo de manhã, não desprezem os pequenos começos. As coisas podem começar embrionariamente pequenas e podem tomar uma proporção muito grande, porque sem Cristo nós não podemos fazer nada. Dependemos dele para tudo, e se estamos ligados a Cristo, nós iremos produzir frutos. Notem a advertência de Jesus aí, vocês leram comigo João 15. Se não produzirmos fruto, ele corta e lança fora. Não presta. Então, veja que há uma preocupação nossa, enquanto igreja, muito mais com a qualidade do serviço cristão do que com a quantidade de pessoas que podem encher estes bancos aqui. A gente não tem nem mais para onde crescer. E não adianta encher a igreja se nós estamos cheios de raminhos aqui improdutivos. Eles serão cortados e lançados fora. Não permanecem. Mas a preocupação então é que eu e você nós entendamos isso aqui, esta verdade que o Senhor nos ensina. Eu faço bem para louvar a Deus pelas obras que pratico, porque fazendo isso eu estou dando frutos, e quem será glorificado é o Pai que está nos céus. Nunca eu, ou não eu, mas Cristo. Quarta razão. A quarta razão diz que nós fazemos o bem para que possamos ter a certeza da nossa posição correta diante de Deus. Somente a fé justifica. Nós aprendemos isso no domingo à noite. Mas a fé que justifica nunca está sozinha. Ao dar frutos bons, nós mostramos que somos uma boa árvore. Voltem para o Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 7. Já no final do Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, vamos para lá, capítulo 7. Observem o ensino de Jesus. A partir do versículo de número 15, nós vamos ler até o versículo de número 20. Do 15 ao 20, Mateus 7, do verso 15 ao 20. Vamos lá? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, vejam que somente a fé justifica. Você é justificado pela fé em Cristo.
É assim que diante de Deus você é visto como santo, não por sua justiça, mas pela justiça de Cristo creditada à sua conta. Agora, notem que esta fé que justifica não caminha sozinha. Jesus disse que quando damos frutos bons, nós mostramos que somos uma árvore boa. Olhem que a ilustração utilizada para Jesus, ela tem por objetivo ensinar a igreja a identificar os falsos profetas. Começa tudo com falsos profetas. O falso profeta, ele pode até pregar o evangelho de maneira correta. Paulo vai falar disso em Filipenses, que alguns estavam pregando o evangelho, mas com as motivações erradas. Eles buscavam glória para si mesmos, eles queriam projeção social, status, eles queriam riquezas. É possível até que alguém pregue o evangelho da maneira como deve ser pregado, mas não viva este evangelho, motivado de maneira errada, seguindo o seu próprio coração. Então, o falso profeta tanto pode fazer isto, como pode pegar a passagens da Bíblia e distorcê-las por completo, que é tão comum hoje em dia. Pregar textos que atendam às suas próprias necessidades. É o que nós estamos vendo muito hoje na TV, no rádio e em muitos púlpitos. Jesus Cristo então diz: tenham cuidado com estes homens, eles vão se apresentar disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E aí Jesus usa uma ilustração para deixar muito claro como é que isso acontece. Pelos seus frutos os conhecereis. Você pode colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Toda árvore boa, portanto, disse Jesus, produzirá bons frutos, mas a árvore má, frutos maus. É inevitável que um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um idoso que seja justificado pela fé, é inevitável que este que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus não produza frutos bons. Não faça algo para a glória de Deus. Não coloque a sua vida, a sua vocação a serviço de Deus. E aí eu lembro novamente a você e a mim. Às vezes nós pensamos que isso só vai acontecer se fizermos grandes coisas. Como podemos pensar nas grandes coisas quando nós desprezamos os pequenos começos? O dia a dia, o relacionamento, a comunhão do povo de Deus, a própria vida ligada, unida a Cristo, começa através da produção de bons frutos, onde então nós seremos conhecidos pelos frutos que nós apresentamos, os frutos que nós revelamos. Quinto e último lugar, ou ainda melhor falando, essa quarta parte, ela nos leva para uma outra situação aqui, mencionada na Escritura, na segunda carta de Pedro. Abram comigo no capítulo de número 1, vamos para lá. Segunda carta de Pedro, abram comigo, capítulo de número 1. O apóstolo, a partir do versículo de número 3, ele vai falar sobre o assunto do desenvolvimento da vida cristã. E notem só a linguagem que ele usa, e o versículo o versículo-chave aí onde nós vamos focar é o versículo de número 10. Agora, em 2 de Pedro, a partir do versículo 3, capítulo 1, versículo 3, eu peço a atenção de vocês para a leitura. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Vejam só, com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança.
Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Então, a vida cristã na prática. Você é justificado pela fé e esta vida justificada em Cristo não caminha sozinha. Notem a relação aqui de uma vida cristã com diligência. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Aí nós caminhamos para o versículo de número 10, dos versículos 8 ao 10. Leiam comigo. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o crente é salvo pela graça para uma vida frutuosa, jamais infrutuosa. Veja que ela é incompatível à vida cristã sem frutos. É semelhante à ação, à condução de alguém que é cego e que só vê o que está perto e se esquece de tudo aquilo que Cristo fez por ele, purificando de seus pecados de outrora. Então, a exortação apostólica ela é muito clara. Portanto, irmãos, versículo 10, procurem com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Como é que eu sei que eu sou crente? Se eu, primeiro, experimento na minha vida esta gloriosa verdade que começa com a fé, me conduz à virtude, o conhecimento e assim sucessivamente. E como é que eu vou confirmar diariamente que eu sou crente? Confirmar a minha vocação e a minha eleição diligentemente, cada vez mais, fazendo aquilo que Cristo nos ordena fazer. Pratiquem boas obras. Agora, pratiquem boas obras, não com o intuito, não com a finalidade de serem salvos, mas lembrando que, à medida em que vocês fazem isso, cada vez mais é confirmada a minha salvação em vocês. Que vocês estão dando frutos para a glória do Pai, porque vocês foram chamados para isso. Percebam, irmãos, que essa relação, ela não pode ser quebrada, senão ela gera profunda confusão no meio da igreja. E aí onde muitas vezes nós nos tornamos tão negligentes, apáticos, indiferentes, não produzimos, somos infrutuosos, enquanto nós temos tanta coisa para fazer. Tanta coisa para fazer, a começar das pequenas coisas. Finalmente, a quinta razão, ela diz o seguinte: fazemos o bem a fim de que possamos adornar o Evangelho. Tito 2, versículo 10. Nós fazemos o bem, praticamos boas obras, a fim de adornar o Evangelho. Tito 2, versículo 10. São orientações apostólicas dadas a um pastor, e no capítulo 2 ele está falando sobre como deveria ser o procedimento daquele pastor, servo de Deus. A partir do versículo 1, fala o que convém, a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, nós temos as recomendações. Quanto às mulheres idosas, versículo 3. Quanto a instrução que deveria ser dada às jovens casadas, instrução quanto aos moços, e aí nós chegamos à instrução quanto aos servos. Quando nós chegamos aqui nessa instrução, vejam que interessante, versículo 9 e 10. Versículos 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador.
E aí, na continuidade, ele vai dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de que maneira? Sensata, justa e piedosamente. Então, você e eu somos chamados a fazer o bem, porque quando nós fazemos isso, nós adornamos o Evangelho. As mulheres gostam muito dessa palavra adornar, ela não está tanto em voga, mas tomem a palavra enfeitar, embelezar. As mulheres cristãs, elas têm a sua beleza, elas têm a sua característica própria de como se arrumam, de como se apresentam belas. Agora apliquem este cuidado que nós temos, homens cristãos, em se vestirem bem, de maneira honrosa, e percebam que muito mais importante do que isto, ainda que nós devamos sempre apresentar o melhor para o Senhor exteriormente, é o que vem primeiramente no coração. Porque quando eu pratico o bem, quando eu pratico boas obras, quando eu tenho uma vida frutuosa ou frutífera, diz o apóstolo Paulo, o Evangelho então ele é adornado. Ele se torna cada dia, cada vez mais belo. Ele vai se tornar atraente para os que estão de fora. Nós vamos ver isso na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, quando esse assunto é tratado. E a última passagem que eu queria citar para vocês aqui nesta noite, nós vamos encerrar, em 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo... 1 de Pedro 2,12. Você adorna o Evangelho, eu adorno o Evangelho, e através da prática das boas obras, eu revelo então como o viver o Evangelho e como o Evangelho é a melhor proposta de vida para o homem neste mundo. É o caminho de fato que conduz o homem a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 de Pedro 2, versículos 11 e 12. Com estes versículos eu vou terminar aqui com vocês. Vamos ler juntos? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, os homens, como disse o Senhor Jesus Cristo em seu Sermão do Monte, quando vissem os crentes, quando olhassem para os cristãos, como verdadeiro sal e luz deste mundo, brilhando como um luzeiro neste mundo, eles então olhariam para as suas boas obras, mas glorificariam ao Pai que está nos céus, não aqueles homens e mulheres. Por que tudo isso? Por conta da maneira como eles, iriam viver, ou como eles viveriam, se comportariam. Os homens então nunca atribuiriam as suas obras a eles mesmos, os crentes, mas sempre glorificariam ao Pai que está nos céus. O que é que acontece quando um jovem se converte e de um estado de rebeldia, o seu pai agora percebe que ele é obediente, que o seu procedimento é crente, que antes ele era negligente nos estudos e agora ele é estudioso, que ele o vê agora honrando os mais velhos, que ele o vê aquele filho preocupado com os seus irmãos mais novos, que ao invés de estar se deleitando com a festa da carne, ele coloca uma Bíblia debaixo do braço ou a Bíblia dentro da sua malinha e ele vai para um retiro espiritual, ele vai para um acampamento de crente. O que é que acontece quando um pai começa a ver uma coisa como essa? Ou quando um marido vê o procedimento diferente da esposa agora convertida, ou a esposa vê o comportamento agora novo do marido crente. A glória passa a ser de Cristo, porque todas as vezes esses crentes vão repetir a mesma coisa. Foi Cristo que fez isso em mim. Foi Cristo que me libertou dos vícios.
Foi Cristo que me apontou o caminho para o céu. Eu fui justificado pela fé nele. Então é inevitável que o fruto que esse crente produz, é inevitável que esse fruto ele seja apresentado ou ele seja colocado na vida da pessoa. Ele jamais isso não vai acontecer. Ele vai olhar para aquele homem e ele vai dizer: não, tudo isso aí aconteceu porque Deus mudou a vida dele. Ainda que ele relute em acreditar, ainda que ele diga: não, eu não acredito, eu não creio em Deus, há uma mudança, há uma coisa nova, ou há algo novo na vida daquela pessoa. Então, irmãos, a conclusão desse estudo aqui, e eu precisei delongar um pouco mais, é para reforçar algo que está se perdendo em nosso meio, no meio evangélico em geral, onde o que está em voga é a ostentação. Ah, eu sou crente agora, então tá vendo como eu ando? Roupa de marca, carro novo, relógio importado, eu vou para lugares diferentes, eu não tinha nada e agora eu tenho tudo. Nada disso é evangelho. Nada disso é evangelho. Se você tem, glorifique a Deus com o que você tem, mas sinal de sucesso, de vida com Deus, é quando o homem, segundo a instrução apostólica, ele passa pela fé a conhecer ao Senhor. E esse conhecimento então vai levá-lo a praticar boas obras e a dar bons frutos, e as pessoas vão ver realmente ele é uma pessoa diferente. E a luz brilha, inevitavelmente brilha. Que Deus nos abençoe, nos ajude, porque veja que é com diligência que nós devemos buscar isso. Jamais será tarefa fácil, porque a nossa estrutura, ela sempre vai tentar pender para o lado mal. E não é comum nas igrejas, muitas vezes, quando nós nos sentimos magoados, dizermos: eu já fiz tanto por essa igreja, e agora me rejeitaram. Quantos eu não trouxe para Cristo, e agora eu fui abandonado. Ninguém me coloca num lugar de destaque, ninguém menciona o meu nome, e se não sair a data do aniversário, eita que é confusão, não querem nem saber se o sistema deu pane lá, né? Porque hoje em dia, desculpa tudo, o sistema falhou, né? Fica logo com raiva, meu nome não saiu. Uma vez eu fui abordado na porta e uma irmã disse: o meu aniversário de casamento não saiu, por quê? Porque o meu marido não é crente. Quase que ela me penduraria. Disse: não foi por isso não, foi erro. Mas a gente naturalmente sempre quer honra, 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 honra. Quando o Senhor diz: a honra pertence a mim, a honra é do meu Filho Jesus Cristo, e você com o seu fruto deve me glorificar. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a sempre fazer o bem, sem tensionar, desejar nada em troca, mas fazer aquilo que, como servos obedientes, nós somos chamados a fazer e a viver, glorificando e servindo ao nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque a Tua palavra nos alimenta a alma, e ela nos motiva, nos anima a viver cada dia mais, buscando a glória que pertence ao Senhor, manifestando-a entre os homens, através de uma nova vida justificada em Cristo, onde nós produzimos então frutos, onde as nossas boas obras Te glorificam, e cada vez mais assim parecemos com Cristo, nos tornamos mais santos, e lembramos que tudo isso é feito por gratidão, porque o Senhor nos deu uma vida nova, nos libertou das trevas para a luz, e nós não temos outra resposta, senão fazer aquilo que o Senhor nos ordena, e colocar a nossa vocação, o nosso dom e o nosso talento para o Teu serviço. Abençoa-nos, ó Deus, e fortalece a nossa fé todas as vezes que nos sentirmos rejeitados ou menosprezados pelos homens. Faz-nos lembrar que quanto mais tentamos nos considerar, ou buscamos esta consideração para nós mesmos, o Senhor na palavra nos lembra que nós devemos aprender com João,
que se considerou indigno de desatar as sandálias do Mestre. Que possamos agir assim, sempre de prontos e dispostos, como nosso Redentor, a lavar os pés uns dos outros, demonstrando verdadeiro serviço, olhando para Ele que, sendo Rei, se humilhou para dar a sua vida por nós, e carregar então, Senhor Deus, a nossa cruz, segui-lo sempre em santo e glorioso serviço. Nós oramos em nome de Jesus, agradecidos e pedindo que o Senhor desperte o seu povo para esse crescimento em graça, através da fé, da virtude, do conhecimento, da perseverança, da fraternidade e do amor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.